Sapatão, sapatão, torta, 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 sapatão, sapatão, lésbica. E aí, gente, hoje então eu vim aqui falar pra vocês por que no castelhano usa-se torta para referir-se às mulheres lésbicas, o que na tradução para o Brasil seria sapatão no mesmo termo, né? E como que isso surgiu? E eu sou muito curiosa para saber a etiologia da palavra, por que aquilo é importante, por que usa-se aquela palavra para aquela situação específica e a história, né, desse processo de constituição dos termos e dos conceitos e também do modo de resistência. Eu não sabia como era chamada aqui na Argentina, né, que é lesbiana. Em português, lésbica, no inglês, lesbian, e no espanhol, castelhano, lesbianas, mas tem sempre os termos do cotidiano, que no Brasil seria sapatão, ou entendida, mas o termo mais depreciado durante a história é sapatão. E aqui é torta. E aí eu pensava, tipo, como assim torta? Mas por que torta? E aí tem duas explicações que eu acho que são muito interessantes. Uma explicação foi a assistente social, Eugênia, que é lá da Vulveria, que ela tinha me explicado isso na parada gay aqui, que foi em junho, julho, mais ou menos, que só hasteamos a bandeira na Praça São Martim. E aí eu perguntei pra ela, né? Eu falei assim, nossa, mas por que torta, né? E aí ela me explicou que a torta, que é uma torta mesmo, torta de torta, e aqui seria bolo pra eles, mas seria mais essa torta salgada mesmo, que é o que é pra gente. A torta tradicional argentina, ela é feita sem ovos e com as mãos. E aí, por isso que usa-se o termo torta. Essa foi uma explicação para ela, que eu achei bem plausível, né? E muito interessante, dei muita risada e achei muito legal. E aí tem uma outra explicação, que é da Adriana Carrasco, que é uma periodista, que é uma jornalista aqui, que ela faz uma explicação da etiologia da palavra, que eu achei sensacional, gente. Ela diz que vem de torticheira, tortilheira, não sei como falar, mas aqui na Argentina seria torticheira, que tem a ideia de vai e volta da relação sexual imposta pela heteronormatividade em relação às mulheres lésbicas. Óbvio, né, gente, que eles iam fazer isso com as antes. E depois foi apropriado como torte, vindo da palavra torta, que depois o movimento lésbico se reapropriou da palavra para dar um novo sentido como uma forma de resistência ao movimento de depreciação em relação ao ser lésbica. Tem uma outra explicação que eu achei muito interessante, que na Academia Real Espanhola diz que a palavra torticheira, pertencente ao relativo de tortixa de mais, que é de milho, persona que é o ofício que trabalha e vende com tortichas, principalmente de milho, despectivamente, vulgarmente lesbianas, né? Então, no século XX, na América Latina, a expressão vem da palavra torticeira, derivada da latina tortus, com significado de torcida, tuerta. Meu espanhol tá péssimo. E a consideração social da homossexualidade como algo torcido ou desviado constitui a origem dessa expressão. Torticeira seria uma palavra culta que, por um processo de etimologia popular, seria expressada incorretamente por torticheira, por ser parecido foneticamente. Deste modo, se passou a dizer: essa é uma torticeira, essa é uma torticheira, por uma errônea pronúncia de torticeira.
e o término está ligado ao início da homofobia. Então, no Brasil, o termo sapatão era usado também para depreciar o modo como as mulheres lésbicas acabavam se vestindo, porque elas queriam usar um sapato que não era tão feminino, que usava-se um sapato extremamente feminilizado dentro dos padrões sociais para o público das mulheres, né? Então, elas queriam se diferenciar. E eu acho muito importante a gente pensar, por exemplo, a importância do corpo político das mulheres que chamamos de caminhoneira, que chamamos, aquela mulher, aquela lésbica caminhoneira, sabe? Que tem aquele jeito ou aquela lésbica mais masculina e tal. Gente, elas tiveram uma importância extremamente nesse movimento revolucionário de corpo político na nossa sociedade, porque precisava se diferenciar do público das mulheres que eram heterossexuais, porque como que elas iriam se encontrar, sendo que era proibido, sendo que era uma fase difícil das pessoas saberem quem era, quem não era, e se perguntar se poderia ser uma ofensa, o que às vezes é para algumas pessoas, e isso demonstra a homofobia muito grande, né? Mas a importância da vestimenta para diferenciação e para resistência social também. E foi por elas também, por essa resistência de vestimenta e a resistência de sair fora do padrão da feminilidade imposta, não quer dizer que elas deixavam de ser femininas, mas existia um padrão muito, muito específico do que era masculino e do que era feminino. Hoje a gente vê uma mescla muito grande, apesar de muitas discussões, e que deixa a liberdade para que as mulheres, independentemente da sua sexualidade, possa se vestir da forma que ela quiser, e que isso não representa necessariamente a sexualidade dela em si, mas representa a identidade e o modo de sua feminilidade e o modo de performar a sua feminilidade nessa sociedade. O que nem sempre está ligado diretamente à sua sexualidade. O que é muito importante, é um avanço muito grande. Mas a gente entender que teve uma época que precisava dessa diferenciação de um modo concreto. E exatamente por essa diferenciação que elas fizeram um movimento de resistência de corpo político extremamente importante para nós, hoje em dia, não precisarmos tanto disso, porque o nosso corpo político hoje é de outros modos, como, por exemplo, usar as cores LGBTQIA+, e não ser mortas, e a gente não ser mortas na rua, e poder fazer esse movimento, ter cabelo curto, ter tatuagem. Isso não quer dizer a nossa sexualidade, mas isso dá a condição de performar a nossa feminilidade de uma forma mais livre. E acho extremamente importante esse movimento, né? Então, a história de Torta e de Sapatão, essa reapropriação do movimento lésbico é extremamente importante quando a gente pensa isso no contexto também de corpo político. Olha que interessante, a história da etimologia das palavras colocada também como modo de resistência. Então, seja você torta, sapatão, lésbica, lesbiana, entendida, como for, precisamos sim ser corpos políticos em resistência. Muito legal, né? E aí, você conhece outros termos que usamos na América Latina para dizer sobre a homossexualidade? Se você conhece, me conta aí quais são os termos que você sabe para a gente buscar a etimologia e entender a importância da reapropriação das palavras, ou não reapropriação, mas a discussão ética e política importante para a gente poder fazer.